das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor. Um dia eu acordei em meio a nada, medo e desespero me cercaram. Senti que a minha vida era vaga, meus sonhos e castelos desabaram. Tentei então achar razão por que viver no mundo, procurei e não encontrei. E quando eu desisti,
dia. Eu vi Jesus me amando, tomei então sua cruz e achei vida eterna, achei vida eterna, achei vida eterna, achei vida eterna, achei. Olá, povo de Deus, povo da aliança, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Estou de volta para continuar estudando com vocês a palavra do Senhor, especificamente o livro de Gênesis. Hoje nós iremos para o capítulo 41, mas eu quero perguntar a você, meu irmão, minha irmã, como que você está? Diante desta crise que ainda está aí estabelecida, como que você está? Você está orando? Estamos aí no relógio de oração, já tem mais de 4 meses, clamando a Deus todas as madrugadas. Eu estou levantando para orar pela sua vida. O Senhor tem me despertado para clamar a Deus pelas ovelhas que Ele me confiou na IPJP. Mas você está orando pela minha vida, pela vida de Gi, da minha família? Olha, tem sido bom demais estudar a palavra de Deus contigo. Eu quero pedir você para abrir a Bíblia aí. Eu tenho pedido para que vocês peguem a Bíblia, um caderno, uma caneta, para estudar a palavra do Senhor. Tem muitos crentes que estão vivendo uma vida apática, uma vida debilitada. Qualquer vento de doutrina leva-os, qualquer tipo de tempestade eles se arreiam, porque falta conhecer a palavra do Senhor. O que Amós lá diz? O meu povo perece, o meu povo está errante, porque falta o conhecimento da palavra. Vamos lá então? José interpreta os sonhos de Faraó. Lembra que nós falamos José ali na casa de Potifar, na prisão, a mão de Deus sobre a vida de José? Olha o que diz agora. Passado 2 anos completos que José estava preso, acusado pela mulher de Potifar, que havia ele investido nela. 2 anos. Faraó teve um sonho então. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas, à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias, à vista e magras. E pararam junto às primeiras vacas gordas, formosas, na margem do rio Tigre. As vacas feias, à vista e magras, comiam, devoravam as 7 formosas, à vista e gordas. Então acordou o Faraó assustado. Olha o que diz. Tornando a dormir, sonhou de novo outra vez com um sonho diferente. De uma só haste subiam ou saíam 7 espigas cheias, gordas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó do seu sonho, que muito perturbava. E aí, ele, achando-se de espírito muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia no reino, no Egito, que podia interpretá-los. Então disse Faraó ao copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado, ele fala: estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. E olha, Faraó, sonhamos cada sonho com a sua própria significação. E achava-se conosco um jovem, um hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nulos interpretou, a cada um segundo o seu sonho.
E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo aqui, o outro foi enforcado pelo rei. Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a faraó. E agora o faraó lhe disse: eu tive um sonho e não há quem o interprete aqui no reino. Ouvi dizer que tu podes interpretar o sonho, que quando ouves um sonho, tu fazes notório e interpreta-o. Respondeu José: não está isso em mim, ó rei, mas Deus dará resposta ao faraó sobre os sonhos. Então contou o faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do rio Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista, magras. Nunca vi outras assim deformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras, ruins, comiam, devoravam as primeiras vacas gordas, 7. E depois de as terem engolido, não dava aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas, crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que o interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho que o faraó teve é apenas um. O sonho é um apenas. E assim, Deus manifestou a faraó o que há de fazer aqui no Egito. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só, ó faraó. As 7 vacas magras e feias que subiu após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a faraó, que Deus manifestou a faraó. Foi ele que o apresentou, foi Deus que manifestou a ti, ó faraó, o que ele há de fazer aqui no Egito. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em realizá-la, em fazê-la. A execução está às portas. Agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores, toda a colheita dos bons anos que virão desses 7 anos. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e os guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Este texto tem lições riquíssimas para as nossas vidas. Primeiro eu quero colocar para os irmãos aqui o seguinte: nós temos de ter muito cuidado ao lermos a Bíblia, porque nós pensamos que as experiências da Bíblia, igual aqui, são descritivas, são dissertações de fatos que aconteceram com um propósito específico ali. Muitos pregadores alegorizam muito alguns textos do Velho Testamento. Não é que é pecado alegorizar, e tem alegorias que elas são bastante específicas, mas em alguns casos utilizam, por exemplo, a questão aqui das espigas, das vacas magras que devoravam as vacas gordas, e começam a sair do propósito, do contexto do texto. Nós sempre temos dito aqui, um texto sem o contexto dá o quê? Pretexto. E aqui estamos vindo de uma situação que já falamos aqui, quando José foi vendido pelos seus irmãos para os midianitas. Antes o colocou numa cisterna
lá naquele buraco seco. Depois eles venderam-no para os medianitas entregou na casa de Potifar, vendeu para Potifar e acabou. Nós vimos que José foi acusado injustamente pela esposa de Potifar, que não era flor que se cheirava, e ele está na prisão 2 anos. Lá na prisão, ele logo que chegou, ele ganhou a confiança daquele homem que administrava aquele presídio, aquele diretor do presídio, e confiou a José as chaves. Aquele presídio, tal era a conduta ilibada, irrepreensível de José. E lá ele interpretou os 2 sonhos que nós falamos, que foram do copeiro e do padeiro. O padeiro foi morto enforcado, mas o copeiro foi devolvido lá diante do rei. Aqui mostra, o rio Nilo, na época, era fonte fértil para o plantio, para a lavoura. No rio Nilo tinha vida. E veja bem, eles entendiam que Faraó era uma figura divina no Egito. Era o Deus do Egito. E para aquele povo, Faraó representava os deuses, e ele tinha a iluminação dos deuses, e tinha a responsabilidade de o rio Nilo ter enchente todo ano. Era uma região seca, não chovia lá no Egito. Então, todos eles confiavam que Faraó, como divindade, era aquele que provia a enchente no rio Nilo. E quando havia a enchente, havia vida, havia prosperidade. E o sonho do Faraó, ele viu que subiam do Nilo. Ele contempla aquilo no sonho. 7 vacas gordas, formosas, robustas, as 7 lindas. Mas após elas, subiam também 7 vacas magras, feias, deformes. E ele ficou apavorado porque de repente aquelas vacas magras, que não tinha carne no seu corpo, só a pele que mostrava os ossos, com aqueles semblantes elas de desespero, de fome, elas comiam e devoravam as vacas gordas. E ele ficou impressionado porque quando elas comiam as vacas gordas, elas mantinham as aparências. Elas não ficavam gordas. E ele foi dormir e ele teve outro sonho. E ele viu também que saía de uma haste 7 espigas lindas. Aquelas espigas maravilhosas. Mas após elas saíam também 7 espigas mirradas, feias. E a mesma coisa aconteceu com as espigas mirradas quanto as espigas bonitas. E ele então acordou, ficou desesperado, mandou entrar todos os sábios, os bruxos, os encantadores, todos aqueles que eram sacerdotes das religiões, aqueles gurus, todos entraram perante o Faraó e ele falou: eu quero a interpretação deste sonho. Ele estava perturbado, mas nenhum mago, nenhum adivinho, nenhum guru, nenhum sacerdote, sacerdotisa, ninguém conseguiu interpretar os sonhos, os 2 sonhos do Faraó. Até que o copeiro apresentou-se diante do rei e falou do rei quando ele estava preso, que ele foi colocado na prisão. E lá tinha um hebreu, um jovem, e ele e o copeiro e o padeiro tiveram 2 sonhos. E José, esse jovem hebreu, os interpretou. E eles foram cumpridos. O padeiro foi morto pelo Faraó quando determinou que ele fosse degolado, enforcado. E aí ele contou que ele foi restituído perante Faraó. E o Faraó mandou então buscar José. E quando José estava lá, mandou que José vestisse sua roupa, ou melhor, fizesse uma barba, tomasse banho, ficou totalmente bonito. José gostava de roupa nova, lembra da túnica dele que o seu pai deu, que ele ficava maravilhado. Agora José veste uma roupa. Imagine, um preso agora chegando perante Faraó. E quando o Faraó conta os sonhos, José falou: Faraó, os 2 sonhos é um sonho só. Quanto às 7 vacas gordas, as 7 espigas lindas,
as 7 vacas magras que devoravam as gordas e as 7 espigas mirradas. É um sonho só. O que Deus tem para falar, Faraó? E quando o Faraó elogiou ele, que tu interpretaste o sonho, ele disse: não, não sou eu, é o Deus que eu sirvo. É o Deus, é aquilo que Daniel falava, né? É o Deus que revela o oculto. E Faraó então parou e disse: então me conta o que aconteceu. Como que é este sonho? Haverá 7 anos de fartura aqui no Egito, no mundo todo, na terra. E nesses 7 anos de fartura, é preciso, Faraó, tu guardares nos celeiros todo o mantimento, planta. Agora vai haver 7 anos de escassez, de miséria, de fome. E para que o Egito não seja prejudicado, Deus te iluminou. E Deus me colocou aqui para interpretar estes teus sonhos. Escolha agora um administrador bom, um grande administrador, para que possa ter uma logística, um empreendedor para que possa tomar conta disso tudo e levantar outros administradores com este, para que o Egito seja próspero nestes 7 anos. E Faraó colocou então José para administrar. E José administrava, nós vamos ver depois, com excelência. Havia sobre José a graça de Deus, um chamado especial de Deus. Lembra que nós falamos sobre quando você diga a alguém: Deus tem um chamado especial para você, Deus tem um propósito maravilhoso para você. Em certo ponto é verdade, mas meia verdade, porque a pessoa esquece que no projeto maravilhoso de Deus haverá lutas, perdas, escassez, tribulações, vicissitudes. Por isso nós temos que ter muito cuidado como pastores de pregar no púlpito. Deus tem um plano, um propósito para a tua vida. Mas nós esquecemos que haverá cruz, que haverá lutas, que haverá o deixar, abandonar a velha criatura, abandonar uma vida de pecado, abandonar uma vida de erros que a pessoa vive, de bebedeiras, de promiscuidade, que até dentro da igreja tem muito acontecendo isso. Porque o que está acontecendo hoje, permita, antes de continuar, nós hoje estamos ouvindo pregadores pregando sobre um Deus que não é na Bíblia, que não está na Bíblia. Um Deus que eles criaram, um Deus feito pela teologia da prosperidade, um Deus onde os crentes mandam nele, determinam para ele. O Deus da Bíblia é soberano, não negocia com o pecador, não negocia com rebelde, não negocia com gente com coração cheio de empáfia, de vaidade, olhos altivos. E é isso que nós temos de ter cuidado. Deus tinha um plano maravilhoso para a vida de José, sim, mas só Deus e José, e a história aqui está o relato do que ele passou, sendo humilhado dentro de casa. Claro que ele teve a debilidade dele de ser um pouco conversador, mexeriqueiro, né? Gostava de delatar os irmãos. E é por isso que nós vimos que não tem ninguém perfeito. Mas ele foi vendido, colocado lá naquela cisterna, passou humilhações. Ele ficou na casa de Potifar e mesmo ali sendo honrado como mordomo, ele foi caluniado pelaquela mulher. Ele foi o tempo todo perseguido. E naquela prisão ele sofreu 2 anos. Deus tinha um plano maravilhoso, mas o plano ia ser executado da maneira de Deus, porque José não era gente. Eu estou aqui hoje, mas só eu e o meu Deus, e de vez em quando eu dou testemunho aqui, lá na igreja, dos meus erros, do meu orgulho, da minha vaidade. E houve uma época quando eu lancei meu CD, eu achava que eu ia vender todos os CDs, eu ia comprar mansão. Coitado, não saiu de 1000 e poucas cópias. É isso, é Deus tratando. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz. Tudo bem, José prosperou o Egito. José se tornou grande no Egito, príncipe do Egito. Então veja, Deus tinha um propósito quanto àquela nação. Deus é assim. É Deus que age na história. Quando nós estamos agora, estudando o livro de Gênesis, nós estamos vendo as debilidades dos homens de Deus. É o livro de Gênesis que mostra, que revela o caráter de um Deus santo, perfeito, mas mostra também que nós somos miseráveis, dependentes de Deus, falhos.
não é? Desobedientes, infiéis. Pisamos na bola com Deus, negamos o Senhor e mesmo assim a graça de Deus continua sobre nós, porque Ele não pode negar a si mesmo. Porque o Filho dele morreu na cruz pelos nossos pecados. E o Deus que me chamou e te chamou com um propósito maravilhoso, sim. Podemos ter lutas, problemas, não temos nada de determinar, não vamos esperar e ter expectativa de que aqui não teremos lutas. João capítulo 16, versículo 33 diz: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O livro de Gênesis mostra a ação de Deus na história, o Deus conspirador, o Deus que trabalha, o Deus que faz tudo segundo a sua vontade para a manifestação do seu poder e da sua glória, que Ele não divide com ninguém, porque Ele é o único Senhor. Precisamos de mostrar isso às pessoas. Lembra que os magos, os feiticeiros, não podiam interpretar o sonho que José teve, ou melhor, que Faraó teve? Havia um espírito de sabedoria, de excelência sobre José. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, o cuidado que nós devemos ter, porque o sonho de José foi um sonho que Deus deu. Não podemos confundir com alguns sonhos que nós temos, produto de uma mente aqui, olha, corrompida. Claro que a mente de José também era corrompida, mas Deus tinha um propósito na vida dele ali, para poder revelar aquele sonho e dar a Faraó aquele sonho. Isso é porque tem muitos crentes hoje que vivem de sonhos. E a mente nossa é terrível. Aqui, ó, se você der imaginação, meu irmão, aí você pensa em algo, e tem muitos que têm algumas desestabilidades emocionais, psicológicas, fica soltando sonhos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, tendo Deus outrora falado de várias maneiras. Ele tem falado de várias formas, de várias maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Tem muito crente hoje vivendo de sonho, vivendo de revelação. Aqui, meu irmão, vamos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nós não precisamos de sonhadores perturbados. Nós não precisamos de pessoas que venham nos contar uma revelação. A revelação de Deus está aqui. Deus utilizou José aqui, e o problema é que as pessoas pegam isso aqui e quer tornar as experiências que são descritivas em normas ou doutrinas bíblicas, e não são. O fato já aconteceu, cumpriu. Agora, podemos aprender com isso aqui no dia a dia nosso? Podemos. E o que nós podemos aprender? Nós podemos aprender, entre o que eu já falei aqui, o cuidado que nós temos, porque o mundo nos surpreende. O mundo é um mundo em juízo. Todos nós estamos debaixo da égide do pecado. Estamos vivendo uma pandemia no mundo todo. Estamos vivendo uma crise política, econômica. Este vírus, o Covid-19, que até agora não descobriram a vacina. Então preste atenção. Nós precisamos de aprender sobre os tempos de vacas gordas e os tempos de vacas magras. Isso vai repetir sempre, vai repetir no mundo. Se você olhar para trás aí, você vai ver que houve momentos, tempos na tua vida. Você tem sua casa hoje, você tem seu carro, você tem seus filhos. Lembra quando você fazia a faculdade, o preço que você pagou para poder estudar? A nossa vida é dentro desta dinâmica. Viver neste mundo é um desafio. Implica em lágrimas, implica em sofrimento, implica em passarmos por desertos áridos, implica em passarmos por situações difíceis. Tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Tem muitos empresários hoje que estão lucrando com esta pandemia. Quando nós vimos a vida do Trump lá nos Estados Unidos, que é riquíssimo, Trump ganhou muito no setor imobiliário, onde a pessoa, na época da crise, várias crises que viveram a América lá, os Estados Unidos, ele chegava lá, uma
vamos dizer que uma casa, um prédio, uma casa que o preço dela era 1 milhão, ele chegava lá e arrematava por 200 e poucos mil. Pessoas que viram as estações da vida e aproveitaram para poder ajuntar. Quantos empreendedores do Brasil agora que estão ganhando dinheiro, mas tem quantos falindo, quebrando? Por quê? Porque não souberam que vivemos no mundo em juízo. Haverá os tempos de vacas gordas, mas também de vacas magras. O que acontece com os empresários no Brasil? Montam a empresa, quando começa a ganhar dinheiro, eles não entendem que eles têm que ter um capital de giro, que eles precisam de ir devagar, sem muita sede no pote. Mas aí bebe a água toda, gasta o dinheiro, depois fale. Nem eu nem você temos o direito, viu, de ao passarmos por essa crise que estamos vivendo, depois que acabar esta pandemia, porque depois virão outras. É profecia, que profecia, meu irmão? Olha para o mundo. Eu sempre falo aqui, olha a gripe espanhola, olha antes lá, a peste negra, olha outros momentos de desgraças nessa área, das doenças, das enfermidades. Algumas já foram sanadas no Brasil. Inclusive, vocês sabem, com essa questão de virem pessoas da Venezuela, a tríplice está sendo vacinada as pessoas por sarampo, rubéola. Então veja bem, nós não temos o direito, quando passar tudo isso e vier uma próxima situação, reclamar. Nós temos que ser pessoas sábias. Foi a direção, foi a repreensão que Jesus fez com os discípulos quando ficaram preocupados quando que aconteceria as coisas. Olhai os tempos. O agricultor sabe quando que vai vir o tempo da chuva, quando que vai plantar aquela semente, porque Deus deu a nós isso. Podemos aprender então aqui sobre as vacas gordas e as vacas magras. Não jogue dinheiro fora, economize. Vivemos numa sociedade consumista. Todo dia as pessoas querem algo novo. Aquele smartphone, aquele celular não presta mais. O computador já está lançando agora o o quê? O i10. Então as pessoas estão sendo consumistas, estão sendo consumidas por esta sociedade materialista. E nós temos que pedir, meus irmãos, o discernimento de Deus, sabedoria, discernimento para vivermos nesta sociedade, como diz lá o polonês, o Baumer, esta sociedade líquida, esta sociedade onde os valores, onde as amizades, onde a moral, as coisas básicas para que nós vivamos bem estão se diluindo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Cada capítulo aqui, cada estudo aqui, nos traz lições tremendas para mudar nossa vida. Economize. Peça a Deus, ore com a sua esposa. Orem de mãozinha dadas ali na cama, ali ao lado da cama. Deus, nos livra do consumismo. Nos livra. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter sabedoria para não sermos consumidos também. Este fato aqui, nós não podemos ficar tentando explicar aqui, ó, o texto está cumprido aqui já. Deus estava querendo usar o Egito. E é isso que nós precisamos de aprender. Quando Deus tem de abençoar uma nação, uma cidade, uma família, uma pessoa, não importa se aquela nação teme a Deus ou não. Não importa se aquela família teme a Deus ou não. Não importa se aquela pessoa é ateu, serve uma seita. Quando Deus, aprenda isso, meu irmão. Tem gente pensando que Deus vai usar só o crente ali, só quem teme a Deus. Deus usa quem Ele quiser. Deus usou o rei Ciro para baixar um decreto para que o povo voltasse e saísse da Babilônia, voltasse para Jerusalém. E Deus chamou Ciro de ungido dele. E Deus fala: eu te tomo pelas minhas mãos,
eu te sustento, eu irei adiante de ti, Ciro. Eu quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, os cadeados, destruirei tudo. Eu irei adiante de ti. Deus utilizou o rei Ciro. Deus pode usar o seu patrão. Ora por ele. Deus pode usar a pessoa mais difícil. E ainda tem crente aí, eu preciso de eleger um deputado crente. Eu creio que nós temos de eleger sim, mas crente que conhece de política, não é uns bestas. Estão aí uns bestas que ganham a simpatia do povo, não sabe nada de política, não sabe nem conversar. É preferível você colocar alguém que tenha capacidade de gerenciar, uma pessoa bem preparada. Claro que tema a Deus, mas os crentes estão muito enganados, elegem muitas vezes pastores. Não é que eu sou contra o pastor candidatar, de repente Deus quer usá-lo, eu creio nisso. Não sou contra você escolher lá e aquele líder ser levantado para ser um vereador, para ser um deputado estadual, federal, um senador. Mas o problema é que nós colocamos pessoas lá imaturas, bobas. Primeiro que não conhece nada da Bíblia, depois não sabe nem cantar o hino nacional, não sabe nem argumentar, não tem nem argumentos. Escute, e é verdade que quando Deus escolhe alguém, Deus o faz. Claro, não quero aqui ser um cara fechado, mas o que eu estou colocando para vocês é que nós somos muito inocentes. E Deus usa, como usou aqui, dando um sonho para Faraó. Deus falou através dos sonhos. E Deus hoje continua agindo. É Ele que cumpre os seus propósitos, segundo a vontade dEle, para a glória dEle. No próximo capítulo 42, nós iremos ver a prosperidade de José no Egito. Quando a família dele começa a vir, como que Deus estava agindo na história, no tempo, no espaço. Eu quero terminar aqui, minha irmã. Isso que está acontecendo contigo, confia no Senhor. Toda vez eu falo isso aqui. Salmo 37, 4 em diante. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Espera no Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E quando fala agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, não é você ficar dando glórias e ir para o monte orando, não. Quando fala agrada-te do Senhor, é obedecer o Senhor. É dizer, Senhor, o Senhor está me deixando eu passar provas? Louvado seja o teu nome. Porque na prova, Deus vai tirar alguns sentimentos, algumas pretensões, alguns desejos, alguns projetos que não estão dentro da vontade dEle. Porque é a vontade dEle que vai ser estabelecida, queira você aceitar ou não. Então, nesse momento de crise que você está vivendo com a tua família aí, minha irmã, meu irmão, descansa no Senhor. Olha, quanto que você ganha por mês? Você vai tirar todo mês, uma dica, o dízimo, que é bíblico. Leia lá, nós aprendemos aqui, Abraão entregou o dízimo, Jacó entregou o dízimo, depois houve o dízimo para a nação específica de Israel, e depois nós vimos, na época de Jesus, que Jesus não aboliu a lei, nem os profetas, mas Jesus veio cumprir, e quando Ele cumpre, Ele não falou do dízimo, tinha para tirar o dízimo. Guarda os 10%, e guarda acima de 10% todo mês, para você economizar. Você não sabe que você poderá se apanhar de surpresa com a enfermidade. Você não sabe se você poderá ficar fora do trabalho. Eu conheci agora uma menina joia demais, ela e o marido. Estão trabalhando, ela principalmente, não tem 4 anos. Eles já têm o dinheiro, que se eles ficarem desempregados, os dois, eles conseguem se manter por mais de 3 anos. É o quê? Cabeça, meus irmãos. As pessoas do mundo aí são mais sábias do que nós. O crente não bebe, não fuma, pelo menos é o que a Bíblia nos coloca, né, irmão? Eu bebo e fumo, pois é, por isso você
Você é crente, religioso. Não bebe, não fuma, não vive em farras. O crente não deve ser consumista, jogar dinheiro fora. Aí, querido, você tem de tudo para prosperar. Esta é a prosperidade que eu conheço. Não é esta prosperidade que tem aí. Entregue tudo para a igreja. Dê a sua casa para a igreja. Olha, vamos na fogueira de Israel. Dê tudo que você tem. Dê um aluguel esse mês para a igreja. Que Deus vai te prosperar. Isso é conversa para boi dormir. Isso é falta de pastor que não administra. E a quantidade de pastores derrotados porque são consumistas e não sabem administrar. Administre, que Deus dê a você, irmão, e a mim, sim, esta unção que houve sobre José. Mas essa unção vai vir de qual forma? Quando eu esvazio de mim, quando eu falo com Deus, Deus tira de mim este pecado do consumismo, da glutonaria. Eu confesso a ti essa minha sensualidade, essas minhas emoções desordenadas. Você tem de controlar, minha irmã. Todo dia você quer uma coisa nova, uma roupa nova. Essa casa sua aí, para que trocar mobília? Não precisa trocar mobília agora. Tem mulher que ela é destoada. Para que você vai trocar o carro agora, meu irmão? Nessa crise, querido? Para que você vai gastar o dinheiro naquilo que não é pão? Não é tempo de gastar não, gente. Principalmente você que não tem. Quem tem, que é investidor, glórias a Deus. Se eu tivesse hoje, eu comprava uma mansão. Não tem dinheiro. Se eu tenho vontade de ter, é claro que eu tenho. Mas eu sou feliz da minha casa. Essa casa aqui é maravilhosa. Pai, muito obrigado por esta palavra, por esse estudo maravilhoso. Lições que impactam nossas vidas. E eu quero agora colocar diante de ti cada irmão que neste momento estudou comigo, cada irmã, esta palavra. E eu te peço agora para todos nós, nos dê um espírito de sabedoria, de discernimento. Nos ensine a administrar as nossas finanças. Nos ensine a viver uma vida melhor nesta terra. Apesar de tantas conturbações, apesar da crise, nós queremos nos alegrar em ti, Senhor. E agora, irmãos amados da IPJP e demais irmãos que nos acompanham, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor impactante, insondável do Deus Pai e que as ternas consolações do Espírito Santo, nosso ajudador, que nos selou e nos deu a garantia da vida eterna, esteja com esta igreja e com a igreja espalhada em Montes Claros pelo Brasil e pelo mundo, desde agora e para sempre. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero falar com você no próximo estudo 42. Eu tenho insistido aqui, não deixe de pegar a sua Bíblia, a sua caneta, o seu caderno para estarmos juntos. Um beijo no coração. Até mais. Tu não me sai do pensamento, a cada momento eu te
Tu és